trago-vos assim uma pequena técnica, um pequeno truque para vocês fazerem bolos em camadas que levem pedaços para que esses pedaços fiquem distribuídos uniformemente. Eu já fiz aqui um vídeo no canal a explicar porque é que há bolos onde os pedaços que nós juntamos na massa afundam e outros bolos em que isso não acontece. Eu vou deixar aqui o link para vocês verem esse vídeo se nunca viram. Mas mesmo nos bolos onde isso não acontece, é difícil que os pedaços, mesmo que não afundem, fiquem distribuídos todos uniformemente pela massa. E isso não tem problema nenhum se nós vamos usar essa massa para fazer um bolo para depois cortar às fatias sem recheio. Um pequenino truque que eu hoje vou partilhar com vocês que vai fazer com que então esses pedaços fiquem ali todos no sítio e as vossas fatias fiquem lindas. Vocês podem usar este pequeno truque com qualquer bolo que vocês vão fazer para fazer um bolo em camadas e podem usar também qualquer tipo de pedaços. Pedaços de fruta fresca, frutos secos, chocolate, etc. Só precisam de ter formas iguais, do mesmo tamanho, com o número de camadas com que vocês querem fazer o vosso bolo. Eu, para vos demonstrar, vou fazer um bolo de limão. Os pedaços que eu vou usar vão ser mirtilos frescos. Eu já tenho aqui a minha massinha prontinha, mas antes de vos explicar então o truque, eu vou-vos explicar como é que eu fiz este bolo. Para a massa do bolo vamos precisar de açúcar, ovos, iogurte, pode ser iogurte natural ou grego, óleo, farinha, fermento, limões e depois os pedacinhos vão ser mirtilos. Numa tigela vamos colocar o açúcar e as raspas dos limões e com as pontas dos dedos vamos mexer muito bem para que os limões soltem o sabor para o açúcar. Assim vai ficar com sabor mais intenso a limão. Juntamos os ovos, o óleo, o iogurte e vamos mexer todos estes ingredientes com uma vara de arames, mais ou menos 1 a 2 minutinhos até que fique uma massa bem ligada. Juntamos depois a farinha e o fermento e continuamos a bater só até a massa ficar uniforme e sem gruminhos. Está pronta a massa do bolo e se eu fosse fazer um bolo sem ser em camadas, juntava agora aqui os mirtilos, envolvia na massa e cozia numa forma qualquer. Mas para fazer o nosso bolo em camadas tenho aqui 3 formas. Elas têm 16 cm e estão untadas e forradas com uma rodela de papel vegetal lá em baixo. Para ser mais precisa, eu vou dividir a minha massa e vou pesá-la para que tenha exatamente a mesma quantidade nas 3 formas. Também vai ficar com camadas uniformes. Não devem ficar muito altas, um dedinho para este tipo de bolos é o indicado. E agora vou distribuir os mirtilos pelas minhas 3 formas. Vou colocar 1/3 dos mirtilos numa das formas, espalho bem de maneira uniforme, de maneira que os mirtilos fiquem a cobrir todos os espacinhos da forma e depois empurro-os ligeiramente lá para baixo. E agora vou repetir com o resto dos mirtilos nas outras 2 formas. E aqui estão as 3 forminhas já prontas a ir ao forno. Eles vão cozer em forno pré-aquecido a 180 graus e estes bolos mais baixinhos demoram menos tempo a cozer. No meu forno demoraram 25 minutos. Depois de 10 minutos é só desenformar, retirar a rodelinha de papel vegetal e depois de arrefecidos eles vão estar assim perfeitinhos e prontos a serem montados. Tenho aqui então os bolos, um pratinho onde vou montar e tenho aqui creme de queijos creme, que foi a receita que eu vos dei na semana passada. Vou deixar aqui o link para irem lá ver, é exatamente aquela quantidade. E para montar o bolo agora é simples, é só colocar um pouco de creme entre cada camada de bolo. Eu gosto de pesar estas camadinhas de creme porque assim garanto que também as camadas de creme ficam da mesma altura. Vou intercalando então creme com bolo, espalhando com uma espátula. Eu usei metade do creme para as 2 camadas do bolo e a outra metade para cobrir todo o bolo. Antes de comer convém levar ao frigorífico umas 2 horinhas para o bolo estar bem fresquinho e o creme mais firme. E aqui está uma bela fatia que de certeza que vocês já comiam. Vocês ficaram em grande vantagem com este vídeo, porque além desta técnicazinha que faz com que as fatias fiquem bem mais bonitas nos bolos em camadas, ainda ganharam de bónus esta receita incrível. Este bolo é super aromático, ele é úmido e muito saboroso só por si, mas depois com este creme de queijo creme é um upgrade assim de nos levar aos céus. Este é um bolo de festa perfeito, um bolo de sobremesa. Façam-no quando tiverem uma nova ocasião para fazer um bolo que de certeza que não se arrependem. Não me resta mais nada
a não ser despedir-me de vocês e continuar aqui a comer esta fatia que me está a saber pela vida. Até para a semana. Tchau!